Olá pessoal, está começando mais um Ronaldo Bastos Explica. O tema de hoje é pragmatismo norte-americano. Bom, o pragmatismo surgiu na década de 1870 nos Estados Unidos, quando um grupo passou a se reunir em Cambridge para discutir filosofia. Participavam desses encontros William James, Charles Sanders Peirce e Oliver Holmes Jr., dentre outros, e se auto-intitulavam, ironicamente, Clube Metafísico. A história é conhecida e não vale a pena esmiuçá-la. O importante é que foi das discussões desse grupo, em uma época em que a metafísica estava fora de moda, por isso a ironia, que surgiu a base para o movimento pragmático, que era, antes de tudo, antimetafísico, dentre outras razões, porque considerava a si mesmo um movimento ou uma filosofia da ação. Analisando a etimologia da palavra, com o intuito de entender o movimento pragmático, nota-se que pragmatismo vem da palavra pragma, que significa ação, prática ou prático. É desta mesma palavra que nasce o vocábulo praxis, mais usada pelo marxismo, que também significa prática ou ação. Segundo James, o objetivo de uma filosofia prática seria pôr fim em discussões que, caso contrário, se estenderiam interminavelmente. De fato, ao contrário da metafísica e do seu viés contemplativo, apartado do mundo, as filosofias práticas caminham da realidade para a abstração, e o seu objetivo é resolver os problemas da vida e não do pensamento. Esta é a razão por que James defendia que o pragmatismo não se tratava de uma filosofia. Na verdade, ela era um método. Como ele dizia, um nome atual para classificar velhas formas de pensar. O texto que inaugura o pragmatismo, entretanto, não é de James, mas de Charles Sanders Peirce, publicado no Popular Science Monthly, em 1878, e se chama Como tornar claras as nossas ideias. A preocupação de Peirce nesse texto é que os conceitos filosóficos são, em geral, muito abstratos, isto é, pouco claros. Uma ideia clara, para Peirce, é definida como uma que é apreendida de tal forma que será reconhecida onde quer que se encontre, de modo que nunca será confundida com outra. Isto é possível a partir da indagação sobre quais efeitos uma ideia pode ter, procedimento que se tornou conhecido como máxima pragmática, diz Peirce. Considera quais os efeitos que podem ter certos comportamentos práticos que concebemos que o objeto da nossa concepção tem. A nossa concepção dos seus efeitos constitui o conjunto da nossa concepção sobre o objeto. Vemos, pela máxima pragmática e pelo que foi argumentado anteriormente, que a prática é fundamental para o pragmatismo. E com isso, ele se opõe à filosofia da consciência e à metafísica. Particularmente, há uma característica peculiar, tanto da filosofia da consciência quanto da metafísica, que é a dualidade sujeito-objeto. A filosofia da consciência, principalmente aquela reinaugurada por Descartes, tinha por objetivo investigar o melhor modo de representar a essência das coisas a partir da linguagem, onde o representante seria o sujeito conhecedor e o representado seria o objeto a ser conhecido. Assim, o sujeito seria um ente apartado do objeto, e o intuito da filosofia seria encontrar a melhor forma do primeiro, o sujeito, conhecer o segundo, o objeto. Esta tradição atinge o seu ápice em Kant, com a investigação acerca de como é possível que um homem atinja o conhecimento. Só que em Kant o problema é ainda mais complexo, pois ele não se restringe à preocupação de como o sujeito pode conhecer um objeto, mas além disso, que ordem de objetos é possível conhecer e o que dos objetos está sujeito ao conhecimento. Para o pragmatismo, não é possível
separar o sujeito do objeto. Logo, ele se opõe tanto à filosofia da consciência quanto às propostas metafísicas. Mais do que isso, o pragmatismo rejeita qualquer tipo de dualismo. A questão não é encontrar a melhor forma de descrever a realidade, que seria uma proposta do racionalismo, ou viver a realidade de forma irrefletida, que seria a proposta do empirismo. Para James é preciso fazer os dois, diz ele. O que se precisa é de uma filosofia que não somente exercite os poderes da abstração intelectual, mas que estabeleça alguma conexão positiva com o mundo real de vidas humanas finitas. E o mundo real, para os pragmatistas, não pode ser outro que não o dos fatos. Por isso é que, em certa medida, o pragmatismo é consequencialista, pois acredita que a validade de uma proposição não pode ser aferida em si, mas testada por suas consequências ou seus resultados. Esta postura, como é evidente, é contrária a qualquer perspectiva ontológica, na medida em que esta é muito mais preocupada com o em si, a natureza ou a essência das coisas. Para o pragmatismo, é problemático atribuir à filosofia um papel desta natureza, porque é a prática que vai apontar a verdade de uma categoria. E por isso, o pensamento se torna insuficiente para dar conta do mundo da vida sem o auxílio da experiência. É nesse sentido que os pragmáticos têm relativa desconfiança dos variados mecanismos filosóficos, políticos e jurídicos de justificação ética, enquanto estes não mostrarem nenhuma utilidade prática. Isto, porém, não significa que o pragmatismo compartilhe de um ceticismo radical, no estilo de Descartes. O ceticismo pragmático é utilizado na medida necessária para combater o exagero do racionalismo e, ao mesmo tempo, fortalecer o empirismo, que é inerente a todas as filosofias da praxis. Por isso é que Peirce se opõe ao cogito ergo sum descartiano, ou seja, ao penso logo existo dele, argumentando que não se pode partir da dúvida total. É preciso haver uma razão prática, isto é, humana, para desconfiar de uma proposição, e não meramente intelectiva, como queria Descartes. Veja como Peirce argumenta num texto chamado Algumas Consequências de Quatro Incapacidades. Diz ele: não podemos começar pela dúvida completa. Devemos começar com todos os preconceitos que realmente temos quando iniciamos o estudo da filosofia. Estes preconceitos não devem ser afastados por uma máxima, pois são coisas a respeito das quais não nos ocorre que possam ser questionadas. Por conseguinte, este ceticismo inicial será mero auto-engano e não dúvida real. E ninguém que siga o método cartesiano jamais ficará satisfeito enquanto não recuperar formalmente todas aquelas crenças que, também formalmente, abandonou. No decorrer de seus estudos, é verdade. Uma pessoa pode achar razões para duvidar daquilo que começou acreditando. Mas neste caso, ela duvida porque tem uma dúvida positiva para tanto, e não em virtude de uma máxima cartesiana. Não podemos duvidar filosoficamente daquilo que não podemos duvidar em nossos corações, conclui o nosso lógico. Bom, por tudo que foi dito, pessoal, podemos extrair algumas conclusões acerca do que seria esse movimento pragmático. Podemos extrair, no mínimo, 3 conclusões. Em primeiro lugar, o pragmatismo mede a verdade ou o significado de uma categoria a partir de seus efeitos práticos, o que o insere no quadro geral das filosofias da praxis. Em segundo lugar, o pragmatismo combate os dualismos filosóficos, principalmente a separação, como vimos, entre sujeito e objeto, o que o aparta da filosofia da consciência e também da metafísica. E por último, o pragmatismo partilha de um ceticismo, digamos, moderado, na medida em que uma categoria deve ser apreciada por suas consequências práticas,
e não por supostas características imanentes. Pois bem, pessoal, esse foi o Ronaldo Explica de hoje. E procuramos entender as principais características do pragmatismo norte-americano. Até uma próxima vez.